Mas ué, como é que é essa história? Eu tô correndo com a camiseta de andar de bicicleta. Pois é, eu vim aqui pra Gramado pra ver minha família, ver minha mãe, que passou o Dia das Mães aí. E aí, pra não ficar parado, como eu não tenho bike aqui, eu tô correndo. E a questão da camiseta de ciclismo é porque ela é boa pra transpirar, né? Pra questão de evaporar o suor, não tem outra desse tecido. Aí eu quero aproveitar para contar para vocês que eu já tive um passado praticando bastante corrida de rua, assim. Bem antes de corrida virar a moda que tá hoje. Eu corria desde a minha adolescência ali, desde os acho que 13, 14 anos eu comecei. Então vamos falar um pouco sobre por que depois eu troquei a corrida pelo ciclismo. E hoje basicamente eu não corro mais, só em ocasiões como essa, nas quais eu não tenho a bike comigo. Olha, eu tô aqui bem de improviso. Calça velha aqui, mas boa pra correr. Tênisinho bem velho, que também tem uns 10, 11 anos eu acho. Mas tá top. O importante é movimentar o corpo. O óculos fica caindo pra correr, cara. Bom, pessoal, tô gravando aqui no dia seguinte. Acabei não terminando o vídeo ali durante a corrida porque tava passando já do horário de saída de escola, saída de fábrica ali onde eu tava correndo. E aí começou a ter muito movimento na rua, muita gente passando, caminhando, criança. Então aí não ficava muito confortável para falar com vocês, né? Então eu tô gravando aqui no dia seguinte, um lugar mais tranquilo aqui. Tô aqui em Gramado ainda, visitando a minha família. Vou voltar para Pelotas amanhã. Então, basicamente a minha história com a corrida, como eu falei, começou lá por quando eu tava saindo do ensino fundamental, na 8ª série, indo pro primeiro ano do ensino médio, né? E aí, eu corria basicamente em dia de semana, no fim do dia, assim, fim da tarde ali, uns 5 quilômetros, depois das 6 da tarde, principalmente na época de verão. E também, aí eu gostava de correr em sábado à tarde, eu adorava, assim, fazer uns 10, 15 quilômetros no sábado à tarde. Na época eu nem calculava muito quantos quilômetros dava, eu só saía com o objetivo de chegar em um determinado lugar e fazer aquele percurso, assim. Eu comecei basicamente com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo que eu tenho com o ciclismo, que é sair de casa, respirar um ar diferente, ver coisas diferentes. Nunca foi algo assim com objetivo de competir, de participar de provas. Eu até já cheguei quase a participar de algumas provas de corrida aqui na cidade, mas acabei não me motivando. Porque o meu objetivo sempre foi mais um lazer, claro que a questão de saúde, se manter em forma, se sentir bem comigo mesmo, com o corpo, enfim. Mas muito em função da diversão mesmo que aquilo proporciona. O esporte faz muito bem para o nosso corpo. E eu fiquei muitos anos, né, correndo. Alguns períodos eu corria mais, como eu falei, quase todo dia. Aí depois eu entrei na faculdade. Depois do ensino médio eu tive um pouco mais de dificuldade de manter uma rotina, mas no mínimo sempre eu corria umas 2 vezes por semana, no mínimo, né, no fim de semana ao menos. Isso aí continuou até 2021 ali, né, na época da pandemia, quando que eu resolvi realmente adotar mais o ciclismo, né. Eu já tinha bicicleta antes, já contei, eu tinha bicicleta Aro 26 antes, mais simples assim. Eu fazia alguns pedais aqui no bairro também, mas nada que se comparasse assim com a corrida, como algo que eu tinha como esporte, né?
Mas aí em 2021 eu já estava num período que eu corria menos, que eu não estava mais me motivando muito na corrida e resolvi experimentar o ciclismo, né? Muito em função também de alguns canais aqui no YouTube, de pessoas que faziam explorações de bike, faziam pedais na natureza, isso aí me chamou muita atenção. E aí o que me conquistou no ciclismo foi que, diferente da corrida, na qual eu fazia, como eu falei, trajetos aí de no máximo 10, 15, acho que cheguei o máximo a fazer 20 quilômetros, então eu não conseguia me distanciar muito de casa, né? Tu andava, para fazer, vamos dizer, 10 quilômetros, andava 5 e voltava, né? Ou o máximo 20, tu andava 10 e daí voltava, né? Porque eu sempre gostei de sair de casa correndo, da mesma forma que eu gosto de sair de casa pedalando e voltar pedalando, né? Ou correndo. Eu gosto de ser autossuficiente no exercício. E aí o ciclismo, de repente, me proporcionou ir muito mais longe, né? Fazer esses meus passeios com distâncias muito maiores, ir para outras cidades da região, fazer pedais aí. No começo eu comecei com 20, 50, depois rompendo a barreira dos 100 km, né? A possibilidade de ir para outras cidades, locais mais distantes. Isso aí para mim foi muito legal, muito especial, e até hoje eu sou apaixonado por fazer isso. Então esse é basicamente o principal motivo, assim, pelo qual o ciclismo me conquistou, a bicicleta. E eu acabei deixando mais de lado a corrida, não porque eu não gosto de correr, mas porque não me motiva tanto, né? É algo que eu vejo mais como para manter realmente a forma, né? Quando eu faço é para não ficar parado, como por exemplo agora que eu tô aqui em Gramado esses 3, 4 dias, que aí eu não tô com bicicleta aqui, então para não ficar totalmente parado eu corro. Mas não é algo assim que me empolga, nossa, vou fazer uma corrida hoje. E não é assim que seja algo ruim, que eu diga, o ciclismo é melhor. Eu acho que isso é muito particular, né? Para cada pessoa vai ser diferente. Tem pessoas aí que eu conheço que se motivam muito a correr, que fazem maratonas, que treinam, que se divertem correndo. Isso aí eu acho que é muito particular, né? Não dá para dizer assim, agora o que é a moda é a corrida, então vamos para a corrida. Ou quando era o ciclismo, vamos todo mundo para o ciclismo. Eu acho que cada um tem que descobrir o seu esporte, né? Tem gente que prefere ir para academia, tem gente que gosta de mesclar academia com corrida, academia com ciclismo, ciclismo com corrida, ou só ciclismo, só corrida. Eu acho que cada um tem que trilhar seu caminho e descobrir isso aí, né? Mas para mim funcionou assim, porque a bicicleta, além do exercício, né, ela me proporcionou essa exploração, tanto interior, né, de me conhecer melhor pedalando, desvendar mais a minha mente, como também explorar lugares aí da minha região, lugares que às vezes eu até já conhecia, mas quando tu passa de bicicleta é bem diferente. Então eu não quero que vocês interpretem o vídeo assim como se eu estivesse aqui dizendo que todo mundo deveria ir para o ciclismo, que o ciclismo é melhor. Não, cada um sabe de si, né? Cada um escolhe o que faz mais sentido. O ciclismo é mais caro, né? Apesar de hoje a corrida tá na moda e tudo que envolve a corrida hoje também já está com preço elevado, tênis, né? Eu lembro que quando eu corria, era totalmente antes desse modismo agora que a corrida está tendo, né? O primeiro tênis que eu tive era bem simples, bem barato, né? Um tênis bom, mas barato. Daí depois ele gastou. Eu lembro que eu comprei outro já ali no fim do ensino médio, eu acho. E eu não lembro exatamente o preço, mas eu acho que era... Não lembro se era um pouco menos de R$200 ou um pouco mais, se era tipo 180 ou 210, porque eu queria comprar um tênis bom mesmo. E na época eu já achei um exagero, né, esse valor. Eu pensei, nossa, mas será que eu vou gastar tudo isso por esse tênis, né? E por acaso é o tênis que eu tenho até hoje, que eu uso, né? Aquele que eu tava correndo ali, o azul que eu mostrei. Um tênis bom, que não tem nenhuma frescura, assim... Mas um tênis muito bom. Na época eu achei já muito caro gastar R$200 num tênis para correr, né? Imagina hoje pensando o que eu gastei já com bicicleta, né? E o que custa uma bicicleta. Mas não adianta, por mais que o ciclismo seja mais caro, é um negócio que quem gosta realmente fica apaixonado e acaba gastando, né? E aí a questão é saber equilibrar e não gastar o que não precisa, né? Saber as tuas possibilidades, e como eu defendo no canal, não achar que tu precisa sempre os melhores equipamentos, as coisas mais caras. Tu vai comprando o que tu realmente sente necessidade, não precisa de nada
estratosférico para começar, entendeu? Eu tenho coisas que eu uso desde que eu comecei a pedalar em 2021. Tem uma camisa essa que eu estava até correndo ontem, eu uso desde lá de 2021, uma das camisas que eu uso para pedalar. E bermuda também, eu tenho uma há quase 3 anos, eu tenho duas que eu uso, né? Uma é um pouco mais nova e uma já tem quase 3 anos. Então eu vou usando as coisas até que é realmente impossível continuar, quando realmente se deteriora. Então é claro que tem outras questões também. Tem gente que diz, né, que o ciclismo é melhor porque ele não força tanto articulações, não é algo tão pesado pro corpo da gente, né? Aí eu não sei, eu não sou especialista nisso. Eu também correndo nunca tive nenhum problema grande. É o máximo algum desconforto, alguma dor ali que eu ficava uns dias descansando e já melhorava, né? Da mesma forma que nunca tive nenhum problema de saúde ou lesão em relação ao ciclismo. Então isso aí eu deixo para quem é mais especialista na área. Mas eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês pensam a respeito disso? Por que vocês escolheram o ciclismo? Ou se vocês correm, por que vocês escolheram a corrida, né? Ou por que trocaram de um esporte para o outro? Ou algum outro esporte que vocês praticam? Me conta aí nos comentários o que te motiva a praticar cada um desses esportes. De minha parte, realmente o principal motivo para trocar a corrida pelo ciclismo, como eu falei, foi a possibilidade de ir mais longe. Se eu tivesse que resumir em uma frase, é isso, é a possibilidade de ir mais longe, tanto mentalmente, né, como espacialmente, né, geograficamente poder ir mais longe. Tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o teu like aí. Se ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever para não perder os próximos conteúdos, ativa as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.